Lendo, interpretando e aplicando os escritos de Ellen White. O fanatismo e a indiferença. E na Igreja Adventista hoje nós temos esses dois problemas. Pessoas que não estão nem aí pela vida espiritual e não estão interessadas em levar a sério a sua religião. Então, para essas pessoas, os escritos de Ellen White não têm muita importância. E nós temos outro problema, que é o zelo exagerado, ou fervor, ou entusiasmo não santificado, ou seja, fanatismo. E todos nós corremos esse risco, porque nós temos o desejo sincero de levar a nossa religião a sério. Então nós abordamos os escritos inspirados com um sincero desejo de fazer a vontade de Deus, mas às vezes erramos nas nossas interpretações. Então, o objetivo dessa palestra é avaliar como ler, interpretar e aplicar os escritos de Ellen White de modo que Deus aprova, que vai desenvolver em nós uma experiência saudável em Cristo. Uma experiência equilibrada. Ontem à noite a palestra falou sobre o equilíbrio. Então nós precisamos encontrar esse equilíbrio. E o ser humano tem muita dificuldade. Ele vai para um extremo, vai de um extremo para outro. Então, pela graça de Deus, nós vamos alcançar esse objetivo. E para nós iniciarmos, eu vou convidar todos a ficarem de joelhos comigo e nós vamos orar a Deus para que Ele possa abençoar o nosso estudo. Nosso querido e amoroso Pai que estás nos céus, estamos aqui, Senhor, nesta manhã agradecidos porque o Senhor nos proporcionou tão boas condições para estudarmos estes assuntos tão importantes para as nossas vidas. Tem a ver com o nosso destino eterno e nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja entre nós para nos orientar e nos ensinar e nos conceder sabedoria que vem do céu. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Lendo os escritos de Ellen White. A partir de amanhã nós vamos falar sobre os princípios de interpretação, mas hoje nós vamos falar sobre a leitura do Espírito de Profecia. Um tema muito básico, introdutório, não vamos muito a fundo. Eu gostaria de começar falando sobre a leitura consecutiva. Muitas pessoas estão interessadas no Espírito de Profecia, estudam o Espírito de Profecia, mas não fazem leitura consecutiva. Muito simples, ler um livro de capa a capa. Eu não preciso que ninguém levante a mão, mas eu perguntaria a vocês, quantos têm o hábito de ler um livro do Espírito de Profecia de capa a capa? Não estou falando de entrar no computador e procurar uma palavra-chave no CD-ROM e fazer um estudo temático. Estou falando de livros escritos por Ellen White, de preferência, livros que ela escreveu, não compilações, apesar de que compilações são boas, e nós vamos falar sobre elas, mas uma leitura consecutiva dos escritos dela. Quando nós falamos de uma leitura consecutiva, os melhores livros, pelo menos para os que estão iniciando sua experiência com o Espírito de Profecia, é ler os livros publicados nos dias em que ela viveu. E eu vou começar falando sobre uma categoria de livros. Os livros da série do Grande Conflito. Estou falando livros como O Desejado de Todas as Nações, vocês podem ver aqui na tela, são alguns dos livros que ela publicou nos dias em que ela estava vivendo. A série O Grande Conflito é composto pelos livros Patriarcas e Profetas, foi publicado em 1890, Profetas e Reis,
que, na verdade, foi publicado depois da morte da irmã White, porque o conteúdo já estava preparado, mas ainda estava em fase de preparação para a impressão quando ela faleceu. Foi o último livro que ela escreveu, o último projeto literário de Ellen White, o livro Profetas e Reis. O Desejado de Todas as Nações, que foi publicado em 1898, Atos dos Apóstolos, publicado em 1911, e O Grande Conflito, que foi uma edição nova em 1911, mas ele já existiu antes. Esses 5 livros traçam a história do pecado, desde a queda de Lúcifer, com patriarcas e profetas, a criação do homem, a queda do homem e toda a história dos patriarcas, vai até os dias de Davi e o reinado de Davi. Aí, terminando Patriarcas e Profetas com o reinado de Davi, o livro Profetas e Reis, que começa com o reinado de Salomão e vai até o cativeiro babilônico. E aí o livro Desejado de Todas as Nações, que é a biografia de Ellen White, da vida de Cristo, o escrito dela sobre a vida de Cristo, um livro que é muito conhecido até em meios não adventistas. O livro Atos dos Apóstolos, que tem a história da igreja primitiva, a igreja cristã, a igreja evangélica, e também as epístolas de Paulo, João e Pedro, é um comentário sobre as epístolas dos apóstolos. E o livro Grande Conflito, que traça a história desde os dias da igreja primitiva até o fim da experiência com o pecado, até o final do milênio. Então nós temos aqui 5 livros que deveriam ser lidos de forma consecutiva, de capa a capa. Antes de querer se aprofundar em assuntos, antes de querer fazer pesquisas, antes de querer tomar posições teológicas sobre o que Ellen White escreveu, a pessoa precisa ter uma base e uma compreensão abrangente dos temas que Ellen White abordou. E a melhor forma de fazer isso é ler de forma consecutiva esses livros. E não precisa ser nessa ordem, porque quem quer começar com temas mais básicos ainda, nós temos outra categoria de livros, que são os livros escritos sobre Jesus. O Desejado de Todas as Nações, na verdade, se encaixam em ambas as categorias. Mas nós temos o livro Caminho a Cristo, que foi publicado em 1893. O livro O Maior Discurso de Cristo, 1896. E Parábolas de Jesus, em 1900. O livro Caminho a Cristo é um livro teológico, sistemático sobre o tema de justiça pela fé. Como ter uma vida conectada com Cristo. O título Caminho a Cristo, em inglês, no original, Steps to Christ, Passos a Cristo. O Maior Discurso de Cristo é um comentário excelente, inspirado do Sermão da Montanha, Mateus 5-7. O Maior Discurso de Cristo, excelente livro. Também muito simples. E Parábolas de Jesus é um livro que comenta sobre as parábolas que Jesus ensinou. Então nós temos aqui livros que foram escritos por Ellen White, publicados nos dias dela, não são compilações, ela supervisionou a preparação dos livros. E são livros que uma pessoa que está iniciando a sua leitura, e alguns que estão aqui nesse congresso provavelmente não têm o hábito, muitos talvez não têm o hábito de ler o Espírito de Profecia. E um congresso como esse vai deixar alguns empolgados, e a tendência é de começar a se aprofundar em temas específicos. Mas para evitar o desequilíbrio e para manter uma visão correta do pensamento de Ellen White, é bom fazer uma leitura consecutiva dos volumes que eu mencionei até agora. Porque um congresso como esse vai gerar um entusiasmo e um interesse, porque o Espírito de Profecia é uma bênção. É um dom que Deus concedeu a essa igreja. E ele tem o potencial de fazer uma diferença em nossas vidas. Deus nos deu esse dom para nos ajudar a atravessar o período mais complexo
da história do planeta. Mas precisamos abordar este dom de uma forma correta, assim como Deus quis. Alguns outros livros escritos por Ellen White e publicados nos dias dela, que eu recomendo, mais uma vez, para iniciar uma compreensão básica da filosofia e do pensamento inspirado de Ellen White, são livros que tratam sobre educação, saúde e o trabalho missionário. E esses livros que eu coloquei aqui não são necessariamente compilações, com exceção de Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, que é uma compilação, mas uma compilação que foi feita nos dias de Ellen White, sob a supervisão de Ellen White. Ok? Os irmãos sabem que ano Ellen White morreu? 1915. No ano que vem nós vamos comemorar, não sei se seria uma comemoração, eu acho que é uma tragédia, mas nós vamos... Alguns dizem celebrar, já estamos no ano de 2015, obrigado. Esse ano nós vamos celebrar, mas celebrar não é a palavra certa não, mas é o que estão dizendo. Mas é uma iniciativa boa, na verdade é uma iniciativa do pastor Ted Wilson, porque ele tem como objetivo durante sua presidência reacender a chama dos membros da igreja em relação ao interesse nos escritos de Ellen White. Quantos aqui ouviram ou leram o primeiro sermão de Ted Wilson, quando ele assumiu a presidência da Associação Geral? Os irmãos notaram a ênfase que ele deu sobre a importância do Espírito de Profecia? O nosso atual presidente da Associação Geral está dando ênfase. E ele quer aproveitar que nesse ano, 2015, vai fazer 100 anos, em julho, desde que Ellen White morreu, para despertar novamente o interesse. E a igreja vai, provavelmente aqui na divisão sul-americana também, divulgar esse assunto. Então é muito bom, é uma coisa positiva. Apesar de que é uma tragédia que a igreja adventista, 100 anos depois da morte da irmã White, ainda não terminou a obra. Mas esse assunto não é o que nós vamos discutir aqui. Em 1915, Ellen White morreu. Esses livros aqui, com exceção de Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, são livros. Por exemplo, Educação é diferente do livro Conselhos sobre Educação. É diferente do livro Fundamentos da Educação Cristã, porque o livro Educação é um livro que não foi uma compilação, apesar de que o livro foi preparado com a assistência de trabalhadores de Ellen White que reuniram conteúdo sobre educação que ela já havia escrito nos testemunhos e em outros artigos, e ele então foi reunido e ela mesma organizou o livro em capítulos e deu a aprovação dos títulos e a forma como o conteúdo foi organizado, e então o livro Educação foi publicado. As compilações sobre educação que vieram depois, que são excelentes, nós vamos falar daqui a pouco sobre compilações, foram preparadas depois da morte da irmã White. E querendo ou não, a compilação ela vai transmitir o pensamento teológico e as ênfases dos compiladores. Então o livro Educação é o melhor livro para começar a ler sobre o tema de educação, antes de entrar nas compilações e nos temas específicos sobre educação. Porque o livro Educação, publicado em 1903, vai dar para o leitor uma visão geral e uma base inicial do pensamento de Ellen White sobre educação. A mesma coisa com Ciência do Bom Viver, publicado em 1905. Eu creio que o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar é um excelente livro, é uma bênção. Mas eu acredito que Ciência do Bom Viver é importante ler como o primeiro livro de saúde. E Conselhos sobre o Regime Alimentar muitas vezes serve como um livro de referências. Também pode ser lido de capa a capa, pode-se fazer uma leitura consecutiva de uma compilação como Conselhos sobre Regime Alimentar, mas
O livro Ciência do Bom Viver, assim como Educação, são livros, inclusive, que são escritos de um modo para ser distribuídos para não adventistas. E é assim, o ABC dos escritos de Ellen White sobre saúde é Ciência do Bom Viver. O ABC dos livros de Ellen White sobre educação é o livro Educação. Compilações foram feitas depois, boas, excelentes, na verdade, mas creio que para começar, falando de leitura consecutiva, esses são os melhores. E eu não quero deixar ninguém desesperado, mas ainda tem os 9 volumes dos Testemunhos para a Igreja. 9 volumes. Eu li todos eles quando eu era aluno na faculdade, porque era um requisito da faculdade. Eu agradeço a Deus que a faculdade exigiu isso, porque talvez, eu espero que eu teria lido de outra forma, mas às vezes nós precisamos de exigências, né, para fazer o que a gente precisa fazer. Então eu li. São longos. Os primeiros 5 são livros maiores do que o Desejado de Todas as Nações. E às vezes são cartas escritas a pessoas, a gente não sabe às vezes o contexto da escrita da carta, às vezes a gente se perde, às vezes você pode sentir que você está lendo as cronologias da Bíblia. Você se perde, você se desanima, mas nós vamos ver durante a semana que os Testemunhos para a Igreja, volumes 1 a 9, são fundamentais. Todos foram escritos e publicados nos dias de Ellen White. E eles são testemunhos que foram reunidos da década de 1850 até 1909. O último testemunho, volume 9, foi publicado em 1909. Então você tem praticamente 60 anos do ministério profético de Ellen White, em que ela estava escrevendo cartas a pessoas e a dirigentes da igreja. Então, apesar de não terem sido direcionadas a nós diretamente, nós tiramos proveito dos princípios que estão fundamentando cada preceito que são expressos nessas cartas, nesses testemunhos. Então, irmãos, o que eu apresentei para vocês aqui, para ter assim um começo, uma familiarização básica dos escritos de Ellen White, é ler esses livros todos aqui de capa a capa. E você pode pensar, isso leva a vida inteira. Mas não, por incrível que pareça, 10 páginas por dia, sistematicamente, pela manhã, ao iniciar o dia, e não para deixar o estudo da Bíblia, e nem da lição da escola sabatina. Quem sabe, em 1 hora por dia dedicado a Deus, você lê não só a Bíblia e estuda a lição da escola sabatina, mas você lê todos esses livros em 5 anos. Quantos aqui tem mais de 20 anos na igreja? Mas o problema é que nós somos relaxados. Nós perdemos tempo, passamos tempo à toa. Nós não temos uma vida sistemática de estudo muitas vezes. É por isso que uma escola como o IES pode ser uma bênção na vida dos jovens. Foi uma bênção na minha vida, porque talvez eu nunca teria parado para ler cada um desses livros. Alguns não foram requisitos da faculdade para a formatura, mas cada um desses livros eu precisei ler ou para um requisito de formatura ou como um requisito de uma das disciplinas. Então, em 4 anos, eu li todos esses livros. E mesmo assim, eu acredito que eu saí da faculdade com apenas uma compreensão básica. Porque a vida prática também vai amadurecendo o pensamento e a compreensão de como o conteúdo é aplicado. Então, eu falei até agora de uma leitura sistemática consecutiva de livros de Ellen White publicados em seus dias, escritos por ela, não compilações, de capa a capa. Mas isso não quer dizer que nós não podemos fazer leituras ou estudos temáticos do Espírito de Profecia. Eu quero falar agora da leitura temática. O que é a leitura temática? Eu sou um pai
e agora eu tenho um filho, então eu preciso saber o que Ellen White fala sobre a disciplina física. Ou eu preciso saber, eu sou um jovem, eu estou namorando, eu já me noivei com a minha namorada e agora eu estou na dúvida se devo casar com ela. Então eu preciso saber o que fazer nessa situação. Isso nós chamamos de um estudo temático. Eu estou com um tema em mente e agora eu preciso descobrir uma resposta para o assunto em pauta. Eu sou um jovem, quero fazer uma faculdade e eu quero saber o que Ellen White fala sobre isso. Então eu vou fazer um estudo temático. E hoje nós temos recursos disponíveis que facilitam a leitura temática. Nós temos o CD-ROM de Ellen White. Você entra no computador, você digita a palavra esportes e você vê tudo que ela escreveu sobre os esportes. Você digita a palavra leite, ou ovos, ou carne, e você vê tudo que ela fala sobre esses assuntos. Você digita a palavra roupas ou vestuário, e você vê tudo que Ellen White escreve sobre o assunto. O CD-ROM em inglês é melhor ainda porque ele já organiza os tópicos e você então escreve uma palavra-chave e em vez de dar todas as citações, os tópicos já estão organizados. Ellen White abordou vários temas de forma sistemática. O que eu quero dizer é que Ellen White, em alguns momentos de seu ministério profético, ela sentou e ela planejou escrever sobre um determinado assunto. Existem outros assuntos que são abordados nos escritos de Ellen White incidentalmente. Não acidentalmente, mas não foram temas que Ellen White abordou pensando, eu vou escrever sobre este assunto. Mas aparece nos escritos dela ao ela está tratando de outros assuntos. Então, eu vou dar uma ilustração com a Bíblia. A Bíblia ensina a doutrina do sábado, sim ou não? E nós usamos os escritos de Lucas para ensinar, como adventistas do sétimo dia, de forma apologética, a nossa compreensão do sábado. Nós usamos os escritos de Lucas. Nós usamos Lucas 4,16, que fala que Jesus frequentava a sinagoga quando? Aos sábados. E em Atos, também escrito por Lucas, nós vemos que os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, com os gentios, adoravam a Deus no sábado. Mas agora eu faço uma pergunta para vocês. Lucas estava abordando o tema do sábado de forma sistemática? Ele sentou e falou, eu vou escrever sobre o sábado. Na verdade, Lucas não tinha a ideia de defender a doutrina do sábado, porque ela não estava sendo questionada. A não ser a forma errada de guardar o sábado, e ele faz questão de relatar algumas histórias na vida de Jesus que mostra que ele enfrentou a filosofia errada dos fariseus da guarda do sábado. Mas Lucas, ele não abordou o tema do sábado de forma apologética a fim de defender o sábado contra a doutrina do domingo. Mas nós, como adventistas do sétimo dia, nós usamos os escritos de Lucas para defender a doutrina do sábado. Em um dia, em uma época da história em que essa doutrina está sendo minada ou desprezada. Os irmãos entenderam? Então nós podemos dizer que Lucas fala sobre o sábado de forma incidental, não de forma sistemática. Ellen White abordou vários assuntos de forma sistemática. Por exemplo, se nós formos analisar os escritos de Ellen White, ela aborda o assunto do juízo investigativo. E não foi apenas uma menção casual. Nós temos um livro chamado O Grande Conflito, que ela considerava um dos mais importantes livros que ela escreveu. E tem um capítulo dentro desse livro dedicado ao assunto do juízo investigativo. Então nós podemos ter uma ideia dos temas principais abordados por Ellen White. Eu vou colocar aqui apenas alguns exemplos. Existem muitos assuntos que Ellen White abordou de forma sistemática.
de forma sistemática. O sábado. Existe um capítulo no livro Desejado de Todas as Nações. Ainda existe um capítulo no livro O Grande Conflito, abordando o assunto da lei de Deus. Em outras partes dos escritos de Ellen White, ela aborda o assunto do sábado de forma sistemática. A lei de Deus, o estado dos mortos, a fé, o grande conflito é um tema que ela dedicou um livro inteiro para abordar. Então nós vemos que são temas que Ellen White sentou e, sob inspiração divina, ela escreveu, às vezes, capítulos ou livros inteiros sobre o determinado assunto. E aí nós temos mais um, o regime alimentar. Em 1863, Ellen White recebeu uma visão, a primeira visão compreensiva da reforma de saúde. E a partir desse ano, Ellen White começou a escrever de forma sistemática sobre o assunto do regime alimentar. No livro Ciência do Bom Viver, que não é sobre alimentação, mas tem uma seção sobre alimentação, é um livro sobre saúde, ela dedica um espaço grande desse livro para abordar o assunto da comida. Então era um assunto importante para ela. Ela abordou não apenas casualmente, mas de forma sistemática. Até aqui todos estão entendendo? Estamos compreendendo? Agora eu queria só mencionar que alguns temas que Ellen White aborda não são abordados de forma sistemática. E às vezes isso cria um pouco de conflito, porque às vezes eles não estão claros. Porque não foi um assunto que ela sentou e falou, eu vou escrever um livro sobre isso, ou eu vou escrever um capítulo inteiro sobre isso. Mas em várias partes de seus escritos, ela acaba mencionando o tema. Os irmãos entenderam? E alguns exemplos de tais temas ou assuntos é, por exemplo, a natureza humana de Jesus. Muita polêmica na Igreja Adventista sobre esse assunto. Os irmãos sabiam que Ellen White não escreveu um capítulo sobre esse assunto? Os irmãos já pararam para pensar que, apesar de ter muitas citações, ela nunca chegou e sentou e falou, eu vou escrever um capítulo sobre esse assunto. Seria lógico, no livro Desejado de Todas as Nações, ou pelo menos no livro Caminho a Cristo, ter pelo menos um capítulo abordando a natureza humana de Cristo. Ela fala muito sobre a divindade de Cristo, ela fala muito sobre a humanidade de Cristo, ela fala sobre Cristo como criança, mas ela não aborda o assunto de forma sistemática. Então o que nós temos que fazer com esse assunto? Nós reunimos um pouco aqui, um pouco ali, e nós basicamente fazemos uma compilação dos escritos de Ellen White sobre o tema da natureza humana de Cristo. Isso às vezes pode ser problemático. Tem sido, e nós vemos que hoje um dos assuntos mais controversos, talvez não tanto como já foi no passado, é o da natureza humana de Cristo. Mas na história da igreja nós temos muitos outros que foram problemáticos, conflitantes. Por exemplo, a identificação do rei do norte de Daniel 11. Ellen White em algum momento chega a abordar, mas muito pouco e muito, assim, incidental, a identificação do rei do norte de Daniel 11. Mas os irmãos sabiam que isso gerou muita polêmica nos dias dela? Não por ela, mas os estudiosos da igreja, pessoas importantes, Tiago White, Urias Smith, eles tinham ideias divergentes sobre o rei do norte. E muitas vezes eles queriam que Ellen White se pronunciasse, porque isso ia resolver toda a problemática. Ellen White nunca chegou a sentar e escrever um capítulo. Ela nunca chegou a resolver o assunto. E existem vários outros assuntos dessa natureza que surgiram. A lei de Gálatas. A lei de Gálatas, que Paulo fala, em Gálatas 3, que é um aio. É a lei moral ou cerimonial? Gerou bastante polêmica nos dias dela. Ela nunca chegou a escrever, ela nunca dedicou um espaço grande no livro Atos dos Apóstolos ou Caminho a Cristo para
abordar o assunto da lei em Gálatas. Os 144 mil. Vale a pena brigar sobre esse assunto? Vale a pena dividir a igreja? Afinal de contas, quanto tempo ela dedicou para o assunto? Agora, isso quer dizer que eu não devo considerar o assunto, ou ignorar, ou fingir que ele não existe? Não. É edificante. Isso é um estudo temático sobre um assunto que a própria Ellen White não abordou de forma sistemática. É um assunto interessante. A Bíblia dedicou, o João, o revelador, em Apocalipse, dedicou 2 capítulos. Capítulo 7 de Apocalipse e capítulo 14 de Apocalipse. Não todo o conteúdo desses capítulos aborda ou fala dos 144 mil, mas grande parte. Então não é um tema insignificante ou não importante, mas é um tema que a própria Ellen White não dedicou espaços grandes para estudar. Então nós acabamos fazendo o quê? Reunindo um pouco ali, um pouco aqui, e nós então fazemos uma compilação. Já já nós vamos entrar no assunto da compilação. A natureza do Espírito Santo. Interessante. Ellen White fala sobre a pessoa do Espírito Santo, mas muito pouco, e só depois de 1890. Se você procurar os escritos de Ellen White antes de 1890, você não encontra uma referência sobre a pessoa do Espírito Santo. Não estou falando da obra do Espírito Santo. Nos escritos de Ellen White e na Bíblia, por sinal, existe uma diferença. A obra do Espírito Santo é um assunto que Jesus dedicou um sermão inteiro. João 14:16, falando sobre o papel do Espírito Santo, o outro Consolador. Mas Jesus chegou a falar de forma sistemática, num sermão, quem era o Espírito Santo e qual era a sua natureza e que relação ele tem com o Pai. Talvez nós temos um pouco aqui e um pouco ali que nós podemos reunir e compilar para transmitir o conceito bíblico da pessoa do Espírito Santo, mas não é abordado de forma sistemática. E Ellen White também não dedicou capítulos ou longos trechos dos escritos dela para falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E nesse assunto, em particular, em um momento ela fala que o silêncio é ouro. Então, nós vemos que são assuntos interessantes, são assuntos que valem a pena estudar, mas é bom ter em mente que é um assunto que não foi abordado de forma sistemática. Então depende de nossa reunião de textos e nossa abordagem em fazer uma compilação das citações que falam sobre o assunto. Mais alguns outros temas, a conduta sexual. Nós temos uma compilação, não foi um livro escrito por Ellen White, mas uma compilação dos escritos de Ellen White chamada Testemunhos sobre Conduta Sexual. Quantos aqui já viram esse livro? A casa publicou e está disponível nas lojas adventistas. Testemunhos sobre Conduta Sexual. Excelente livro, excelente. Muito bom. É uma compilação de cartas escritas por Ellen White a pastores e membros da igreja sobre casos diferentes de relacionamento, conduta sexual, divórcio e casamentos novos. Mas Ellen White nunca abordou esse assunto de forma sistemática. Ela nunca nos dias dela sentou e, sob inspiração do Espírito Santo, chegou à conclusão: eu preciso escrever um livro sobre conduta sexual. Ela escreveu muita coisa sobre conduta sexual, mas nunca abordou o tema de forma sistemática. Então isso fez com que pessoas guiadas por Deus, anos depois de sua morte, chegassem à conclusão que é um assunto interessante. Nós temos várias citações, vários parágrafos que abordam esse assunto. Então, por que não reunir essas citações e dar títulos e categorizá-los de forma a disponibilizar para a igreja de forma fácil e acessível um tema de Ellen White sobre conduta sexual? E homossexualismo? Ellen White fala sobre homossexualismo? Alguém aqui já viu alguma
alguma declaração de Ellen White, algum ensinamento dela sobre homossexualismo? Os irmãos acham que Ellen White era contra ou a favor do homossexualismo? Eu creio que ela era contra, porque Ellen White cria na Bíblia. Mas os irmãos sabem que ela não aborda o assunto diretamente? Vocês podem procurar no livro Conduta Sexual, tem um subtítulo chamado homossexualismo, aí tem um parágrafo, mas você lê o parágrafo e você fica pensando, será que ela realmente estava falando sobre homossexualismo? Ela usa a expressão sodomia. Provavelmente foi, mas ela não usa a palavra. Mas os compiladores usam a palavra para dar o título ou subtítulo de um capítulo e apresenta uma declaração, um parágrafo dos escritos dela que fala sobre o assunto de sodomia. Agora, temos que levar em consideração que alguns assuntos não eram agitados nos dias de Ellen White. E por essa razão, ela não abordou de forma sistemática. Eu acredito que se Ellen White estivesse vivendo nos nossos dias, nos dias de hoje, ela ia dedicar um tempo bom, um espaço bom para falar sobre o homossexualismo. Porque é um assunto que está confrontando o mundo e a igreja. Mas ela não abordou o assunto de forma direta e sistemática nos dias dela. Porque existia, homossexualismo sempre existiu, nos dias de Ló, nos dias bíblicos obviamente existiu. Moisés ele fala, Paulo também fala sobre o relacionamento desnatural de homem com homem e mulher com mulher. Mas o assunto não era tão polêmico nos dias de Ellen White como ele é hoje. Então, nós, compreendendo o apreço que Ellen White teve pela Bíblia e os princípios básicos que estão nas entrelinhas dos escritos dela, nós podemos imaginar que o pensamento de Ellen White sobre o homossexualismo seria esse. Mas lendo a Bíblia eu consigo identificar pelos princípios que ela aborda que a pornografia seria condenável por Deus. Os irmãos entendem? Deus disponibilizou para nós, vivendo nessa época de preguiça mental, o CD-ROM. Porque a melhor forma de você absorver o pensamento inspirado, expresso nos livros, é uma leitura consecutiva. Mas na minha leitura diária de Desejado de Todas as Nações, lendo um capítulo por dia, sem intenção de preparar sermão, ou sem intenção de procurar citação que vai condenar a conduta do meu próximo, Deus ele vai falando ao meu coração. Deus ele vai me convencendo dos meus pecados e dos defeitos de caráter que eu tenho, que eu preciso vencer. E ao mesmo tempo o Espírito Santo vai ampliando a nossa mente para nós compreendermos o pensamento divino. Então, o CD-ROM é uma ferramenta que hoje, sem ela, eu não vivo. Não vivo. Bom, eu vivo, mas vocês entendem o que eu quero dizer. É uma bênção na minha vida. Inclusive, preparar o estudo dessa semana. Sem o CD-ROM, eu teria gastado horas e horas numa biblioteca com os livros de Ellen White, procurando tudo o que eu achei, talvez, em 10% do tempo. Mas, irmãos, o CD-ROM, nas mãos de uma pessoa zelosa que não tem o hábito de ler de forma sistemática, consecutiva, os escritos de Ellen White, é igual uma faca nas mãos de uma criança de 1 ano. Perigosa, para ela e para outras pessoas. Agora, a faca, ela é uma ferramenta útil nas mãos de adultos maduros que sabem aproveitá-la de forma correta. É uma ferramenta essencial. Mas nas mãos de uma mente imatura, pode ser uma ferramenta perigosa. E eu tenho visto, e nós vamos ver durante a semana, apesar do CD-ROM não existir nos dias de Ellen White, ela advertiu contra compilações. Não que ela fosse contra as compilações. Vamos agora entrar nesse assunto. A leitura de compilações. Deixa eu deixar bem claro para os irmãos. Ellen White não foi
contra compilações. Eu não sou contra compilações. Na verdade, eu sou muito a favor do CD-ROM e fui muito abençoado pelas compilações que a igreja tem disponibilizado. Algumas das compilações mais conhecidas: Fundamentos da Educação Cristã, publicado em 1923. O Lar Adventista, publicado em 1952. Vocês podem ver que são livros que apareceram muitos anos depois da morte de Ellen White. Eu esqueci de mencionar, irmãos, essas datas não são as datas em que esses livros foram publicados na língua portuguesa no Brasil. Essas datas não refletem necessariamente o ano em que esses livros apareceram no Brasil na nossa língua. São os anos em que esses livros foram publicados pelos depositários do patrimônio White nos Estados Unidos, em inglês. Daqui a pouco eu vou falar sobre a preparação das compilações. Quem teve a responsabilidade, como é feito, é muito importante. Mensagem aos Jovens, em 1930. Conselhos sobre o Regime Alimentar, 1938. Conselhos sobre Mordomia, 1940. Vida no Campo, 1946. É interessante que depois da Segunda Guerra Mundial, a igreja nos Estados Unidos, por iniciativa da Associação Geral, em parceria com Edward Sutherland, que foi o fundador do Colégio Madison, teve um interesse renovado de Vida no Campo. E a compilação Vida no Campo foi o resultado de uma iniciativa do Edward Sutherland. Então foi um entusiasmo pela vida no campo, mas até esse momento a igreja não tinha um livro que disponibilizava de forma organizada e acessível as citações de Ellen White sobre vida no campo. Elas estavam dispersas em vários testemunhos e vários outros artigos e cartas, e então eles reuniram e nós temos hoje o livrinho Vida no Campo. Os irmãos apreciam o livro Vida no Campo? Então nós temos também mensagens escolhidas, uma bênção. Mas sabe quem está por trás? Pelo menos das primeiras duas, ou dos primeiros 2 volumes de mensagens escolhidas, Leroy Froom. São excelentes volumes. Eu vejo que tem muita coisa boa, uma bênção. Algumas formas de organizar os capítulos e os títulos dados, que não são da irmã White, mas do compilador, são questionáveis. Mas para mim o livro é uma bênção. E eu não faço questão de entrar nos pormenores do que eu discordo ou concordo da forma como as citações são organizadas e os títulos e subtítulos que são dados. Como eu já falei, a compilação é boa, é proveitosa e Ellen White foi a favor da preparação das mesmas, mas nós precisamos ter em mente que Ellen White também deu algumas advertências. Então eu gostaria de ler para vocês algumas citações. Antes de eu ler essa citação, cabe ressaltar que em 1912, 3 anos antes da morte de Ellen White, ela escreveu o seu testamento. Nesse testamento, ela expressou a sua vontade. É o que nós chamamos em inglês, a palavra testamento em inglês seria will, que traduzida literalmente para o português é vontade. Então Ellen White, entre outras coisas, em seu testamento, expressando a sua vontade, ela deixou claro que ela queria que uma comissão de 5 pessoas fosse criada e estes seriam os depositários do patrimônio White, inclusive os seus escritos. E as responsabilidades dadas a essa comissão
que seria responsável pelos escritos de Ellen White seria garantir que os escritos de Ellen White fossem traduzidos e publicados em outras línguas, que os manuscritos originais fossem preservados. E nós temos hoje, não é uma bênção? Você pode ir lá em Washington, lá na Associação Geral, no, como é que fala, basement? Subsolo, e você tem lá uma área enorme dedicada aos escritórios dos depositários do patrimônio White, que até hoje é uma organização que existe, que trabalha em parceria com a Associação Geral. E lá você tem os originais, muitos originais, dos escritos de Ellen White, que hoje nós temos em forma de livros. Então, os depositários do patrimônio White, entre outras responsabilidades, tinham a responsabilidade de preservar os originais, e fizeram isso. Um dos membros da comissão era o filho vivo, mais jovem, mais novo de Ellen White, Willie White. Willie White se tornou o assistente de Ellen White depois da morte de Tiago em 1881. Então, Willie White, nós vamos falar mais sobre ele durante a semana, foi um auxiliar de sua mãe. E ele era da confiança de Ellen White, tanto que ela colocou ele como um dos 5 membros da comissão que teria a elevadíssima função de preservar os escritos. E outra responsabilidade dada à comissão foi preparar compilações. Quando a igreja publica um novo devocional de Ellen White, a igreja faz isso com a parceria e, na verdade, ela é que apoia o trabalho dos depositários, os quais fazem o trabalho de reunir o conteúdo e organizar em forma de devocionais diários. As compilações é o mesmo. Ellen White queria que, depois de sua morte, novas publicações fossem feitas dos seus livros, dos seus escritos. Alguns manuscritos que nem foram publicados nos dias de Ellen White foram publicados anos depois, nas várias compilações, pelos membros da comissão do patrimônio White, os depositários. Mas nos dias de Ellen White, ela já havia expresso que era um trabalho delicado fazer uma compilação. Na verdade, irmãos, os membros da comissão adotaram normas altamente sérias para a publicação de compilações. Não é assim, uma pessoa se interessa num assunto, reúne as citações, coloca ali, a igreja publica. Não é assim. Passa por vários leitores e comissões. Mas notem bem o que Ellen White escreveu. Isto está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 58. Muitos dentre nosso próprio povo me escrevem, pedindo com ansiosa determinação o privilégio de usarem meus escritos para dar força a certos assuntos que desejam apresentar ao povo de modo a deixar sobre eles profunda impressão. É verdade que há razão para que alguns desses assuntos devam ser apresentados, mas não me arriscaria a dar minha aprovação ao uso dos testemunhos dessa maneira, ou a sancionar que ponham matéria em si mesmo boa pela maneira por que eles propõem. Os irmãos entenderam aqui? Ellen White não é contra compilações, mas segundo essa citação, ela tinha muita reserva em relação a compilações independentes. Compilações
que são de iniciativa privada. Ela continua escrevendo na mesma citação. As pessoas que fazem essas propostas, quanto eu saiba, podem ser capazes de conduzir o empreendimento acerca do qual escreveu com paciência. Não obstante, não ouso dar a mínima permissão para usarem meus escritos na maneira que elas propõem. Tomando em consideração tal empreendimento, há muitas coisas a serem levadas em conta, pois, servindo-se dos testemunhos para apoiar algum assunto que possa impressionar a mente do autor, os extratos poderão dar uma impressão diferente daquela que dariam fossem eles lidos em sua relação original. Muita coisa, né? Eu preciso ler essa última parte mais uma vez. Eu peço que os irmãos se concentrem. Ela não está falando que essas pessoas são mal intencionadas. Os irmãos conseguiram captar isso? E são até pessoas que podem até fazer um trabalho bom, mas há um risco. E pelo risco, ela demonstrou reservas. E qual é o problema? Tomando em consideração tal empreendimento, há muitas coisas a serem levadas em conta. Aí ela fala, pois servindo-se dos testemunhos de Ellen White para apoiar algum assunto que possa impressionar a mente do autor, os extratos poderão dar uma impressão diferente daquela que dariam fossem eles lidos em sua relação original. Eu não sou contra compilações, mas eu recomendo fortemente que os irmãos façam uma leitura sistemática consecutiva dos escritos, para que possam então compreender as compilações dentro do contexto da visão geral de Ellen White. Às vezes uma citação parece contradizer outra e nós ficamos confusos. Quando nós desenvolvemos uma visão mais ampla em nossas mentes do pensamento inspirado de Ellen White, isso vem através de uma leitura sistemática de livros, capa a capa, essas aparentes contradições vão se desaparecendo, porque nós vamos vendo uma citação dentro de um contexto e outra citação dentro de outro contexto e a relação de uma coisa com a outra. Mais uma citação falando de compilações, Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 44 e 45. Muitos homens tomam os testemunhos que o Senhor tem dado e aplicam-nos como lhes parece que deviam ser aplicados, pegando uma sentença aqui e ali, tirando-a de sua devida ligação e aplicando-a segundo sua ideia. Irmãos, isso nós chamamos de compilação. Não é errado. Se a minha ideia é que o povo de Deus precisa parar de comer carne, é a minha ideia, mas é uma ideia que eu tenho que é fruto do meu estudo de Ellen White. Aí eu faço uma compilação e eu coloco título e 3 citações. Título e 3 citações. Por mais que eu esteja usando as citações de Ellen White, as palavras de Ellen White, querendo ou não, a mensagem que eu estou transmitindo é um reflexo de minha ideia. Nos dias de Ellen White, e ela escreveu isso dentro do contexto que eu vou falar agora, havia um irmão chamado A.W. Stanton. E ele fez uma compilação dos escritos de Ellen White sobre a igreja sendo Babilônia. E ele reuniu vários testemunhos, várias citações. E a ideia que ele transmitiu com aquele livro, só de texto de Ellen White, era que a igreja adventista havia se apostatado e que o tempo chegou de sair dela, povo meu. Irmãos, as pessoas que creem no dom profético e ensinam que a igreja é Babilônia, estão usando citações do Espírito de Profecia. Eles estão reunindo textos, são compilações.
Então tem compilações que refletem a ideia original do autor e tem citações que não refletem a ideia original do autor. Assim, ela continua dizendo, assim ficam pobres almas perplexas, quando pudessem elas ler em ordem tudo quanto foi dado, veriam a verdadeira aplicação e não ficariam confundidas. Como que as pessoas poderiam evitar de ficar confundidas? Se elas pudessem ler em ordem tudo quanto foi dado. Muitas coisas que pretende ser mensagem da irmã White serve ao desígnio de representar mal a irmã White, fazendo-a testificar em favor de coisas que não estão em harmonia com seu espírito ou juízo. Isto torna sua obra muito probante. Voam notícias de uns para outros acerca do que a irmã White disse. Cada vez que essa notícia é repetida, vai aumentando. Se a irmã White tem alguma coisa a dizer, deixa dizê-la. Ninguém é chamado a ser porta-voz da irmã White. Tende a bondade de deixar a irmã White apresentar sua própria mensagem. Ela virá com mais graça da parte dela, da irmã White, do que de alguém que a cite. Por isso, irmãos, 3 anos antes de sua morte, ela, em seu testamento, expressou sua vontade que fosse organizada uma comissão que teria a responsabilidade de publicar as compilações. E eu termino lendo uma declaração do Herbert Douglas, que escreveu o livro Mensageira do Senhor, falando da comissão dos depositários do patrimônio literário White. Está no livro Mensageira do Senhor, página 530. Ele explica: não se faz nenhuma compilação autorizada por apenas uma pessoa trabalhando sozinha. Irmãos, isso é importante, porque um homem, ele tem um pensamento já formado. Querendo ou não, a compilação daquele homem vai refletir as ideias teológicas dele, e não necessariamente da irmã White. A compilação é uma obra teológica. O compilador apresenta seu trabalho a uma pequena comissão que o revisa em busca de integridade inerente e fidelidade à intenção de Ellen White. Terminou o nosso tempo hoje. Amanhã nós vamos então entrar no assunto interpretando os escritos de Ellen White. Vamos nos colocar de joelhos? Pai querido que estás nos céus, mais uma vez agradecemos ao Senhor por podermos considerar, contemplar assuntos tão importantes. Pedimos, Senhor, que possas continuar concedendo o Teu Espírito e orientando as nossas mentes. E agradecemos imensamente pelo dom profético entre nós. Agradecemos porque a nossa igreja, hoje, sob a liderança do pastor Ted Wilson, está divulgando a importância do dom profético. E que nossos corações possam ser inspirados nesta semana e motivados a ler e aprender o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Capa. Não estou falando de entrar no computador e procurar uma palavra-chave no CD-ROM e fazer um estudo temático. Estou falando de livros escritos por Ellen White, de preferência, livros que ela escreveu, não compilações, apesar de que compilações são boas, e nós vamos falar sobre elas, mas uma leitura consecutiva dos escritos dela. Quando nós falamos de uma leitura consecutiva, os melhores livros, pelo menos para os que estão iniciando sua experiência
com o espírito de profecia é ler os livros publicados nos dias em que ela viveu. E eu vou começar falando sobre uma categoria de livros. Os livros da série do Grande Conflito. Estou falando livros como Desejado de Todas as Nações. Vocês podem ver aqui na tela, são alguns dos livros que ela publicou nos dias em que ela estava vivendo. A série O Grande Conflito é composto pelos livros Patriarcas e Profetas, foi publicado em 1890, Profetas e Reis, que na verdade foi publicado depois da morte da irmã White, porque o conteúdo já estava preparado, mas ainda estava em fase de preparação para a impressão quando ela faleceu. Foi o último livro que ela escreveu, o último projeto literário. Falou sobre o equilíbrio, então nós precisamos encontrar esse equilíbrio. E o ser humano tem muita dificuldade. Ele vai para um extremo, vai de um extremo para outro. Então, pela graça de Deus, nós vamos alcançar esse objetivo. E para nós iniciarmos, eu vou convidar todos a ficarem de joelhos comigo e nós vamos orar a Deus para que Ele possa abençoar o nosso estudo. Nosso querido e amoroso Pai que estás nos céus, estamos aqui, Senhor, nesta manhã agradecidos porque o Senhor nos proporcionou tão boas condições para estudarmos estes assuntos tão importantes para as nossas vidas. Tem a ver com o nosso destino eterno e nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja entre nós para nos orientar e nos ensinar e nos conceder sabedoria que vem do céu. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Lendo os escritos de Ellen White. A partir de amanhã nós vamos falar sobre os princípios de interpretação, mas hoje nós vamos falar sobre a leitura do Espírito de Profecia. Um tema muito básico, introdutório, não vamos muito a fundo. Eu gostaria de começar falando sobre a leitura consecutiva. Muitas pessoas estão interessadas no Espírito de Profecia, estudam o Espírito de Profecia, mas não fazem leitura consecutiva. Muito simples, ler um livro de capa a capa. Eu não preciso que ninguém levante a mão, mas eu perguntaria a vocês, quantos têm o hábito de ler um livro do Espírito de Profecia de capa? Antes de querer se aprofundar em assuntos, antes de querer fazer pesquisas, antes de querer tomar posições teológicas sobre o que Ellen White escreveu, a pessoa precisa ter uma base e uma compreensão abrangente dos temas que Ellen White abordou. E a melhor forma de fazer isso é ler de forma consecutiva esses livros. E não precisa ser nessa ordem, porque quem quer começar com temas mais básicos ainda, nós temos outra categoria de livros, que são os livros escritos sobre Jesus. O Desejado de Todas as Nações, na verdade, se encaixam em ambas as categorias. Mas nós temos o livro Caminho a Cristo, que foi publicado em 1893. O livro O Maior Discurso de Cristo, 1896. E Parábolas de Jesus, em 1900. O livro Caminho a Cristo é um livro teológico, sistemático sobre o tema de justiça pela fé. Como ter uma vida conectada com Cristo. O título Caminho a Cristo, em inglês, no original, Steps to Christ, Passos a Cristo. O Maior Discurso de Cristo é um comentário excelente, inspirado do Sermão da Montanha, Mateus 5-7. O Maior Discurso de Cristo, excelente livro. Também muito simples. E Parábolas de Jesus é um livro que comenta sobre as parábolas que Jesus ensinou. Então nós temos aqui
lendo, interpretando e aplicando os escritos de Ellen White. O fanatismo e a indiferença. E na Igreja Adventista hoje nós temos esses dois problemas. Pessoas que não estão nem aí pela vida espiritual e não estão interessadas em levar a sério a sua religião. Então, para essas pessoas, os escritos de Ellen White não têm muita importância. E nós temos outro problema, que é o zelo exagerado, ou fervor, ou entusiasmo não santificado, ou seja, fanatismo. E todos nós corremos esse risco, porque nós temos o desejo sincero de levar a nossa religião a sério. Então nós abordamos os escritos inspirados com um sincero desejo de fazer a vontade de Deus, mas às vezes erramos nas nossas interpretações. Então o objetivo dessa palestra é avaliar como ler, interpretar e aplicar os escritos de Ellen White de modo que Deus aprova, que vai desenvolver em nós uma experiência saudável em Cristo, uma experiência equilibrada. Ontem à noite, a palestra de Ellen White, o livro Profetas e Reis. O Desejado de Todas as Nações, que foi publicado em 1898, Atos dos Apóstolos, publicado em 1911, e O Grande Conflito, que foi uma edição nova em 1911, mas ele já existiu antes. Esses 5 livros traçam a história do pecado, desde a queda de Lúcifer, com patriarcas e profetas, a criação do homem, a queda do homem e toda a história dos patriarcas, vai até os dias de Davi e o reinado de Davi. Aí, terminando Patriarcas e Profetas com o reinado de Davi, o livro Profetas e Reis, que começa com o reinado de Salomão e vai até o cativeiro babilônico. E aí o livro Desejado de Todas as Nações, que é a biografia de Ellen White, da vida de Cristo, o escrito dela sobre a vida de Cristo, um livro que é muito conhecido até em meios não adventistas. O livro Atos dos Apóstolos, que tem a história da igreja primitiva, a igreja cristã, a igreja evangélica, e também as epístolas de Paulo, João e Pedro, é um comentário sobre as epístolas dos apóstolos. E o livro Grande Conflito, que traça a história desde os dias da igreja primitiva até o fim da experiência com o pecado, até o final do milênio. Então nós temos aqui 5 livros que deveriam ser lidos de forma consecutiva, de capa a capa.